Oi, oi, oi. Boa tarde, boa noite para quem está ao vivo. Bom dia ou boa tarde, boa noite para quem assistir em outro momento. Eu sou Braulio Dorzella, médico obstetra, começando mais uma live da série Lives da Quarentena, todos os dias às 18 horas, sendo que nas terças e sextas-feiras as lives são de perguntas e respostas. E hoje é o dia de perguntas e respostas, que hoje é terça-feira. Na segunda e quarta eu tenho feito com convidados. Amanhã tem uma convidada muito especial, que é a Fadinha, que é a doula mais antiga do Brasil, a primeira doula do Brasil. E ela já estava na minha lista de convidados, assim como ela me disse que eu estava na dela. Então deu certinho, como ela disse, uma sincronicidade do destino. E amanhã a gente vai fazer uma live. Então amanhã será uma live dupla. Eu vou perguntar coisas para ela e ela vai perguntar coisas para mim. Eu disse que eu quero saber dela como que é o trabalho de doula no Brasil, como começou e para ela contar como estão os dias de hoje. E ela disse que vai me perguntar sobre fase de trabalho de parto, parte hormonal do trabalho de parto. Então nós vamos conversar de bastante coisa amanhã. Não sei nem se vai dar para conversar tudo em uma live só, né? Mas quem tiver por aí, amanhã assista a gente, eu e a Fadinha, fazendo a live. Hoje é de perguntas e respostas. Quem quiser participar aqui, então já sabe, manda pergunta pelo. Aliás, manda pergunta não. Manda a entrada na solicitação de vídeo aqui para entrar comigo e para responder, ok? E aí eu vou respondendo conforme as pessoas que forem entrando. Quem for entrar comigo, lembrando que, por favor, esteja de fone de ouvido, celular parado em algum lugar, não precisa ser tripé, nada, mas tem que estar paradinho ali, em algum lugar, e de preferência perto do Wi-Fi ou com uma conexão muito boa, porque senão não consegue conversar comigo e aí não rende a conversa, tá bom? Então daqui a pouco eu vou perguntar quem é que está disponível aí, quem que pode entrar e que já está com esses critérios aí, porque se não tiver, realmente não dá certo, senão começa a bagunçar aqui e aí cai a live e aí acaba não dando certo, tá? Só que antes de começar a responder, eu vou só passar um recado para vocês, que é sobre o planejamento de parto online comigo, que foi o caminho que eu encontrei para conseguir responder todo mundo, porque né, eu sempre respondia todo mundo no direct aqui do Instagram, no Messenger do Facebook e tal, mas chegou um momento que tantas pessoas acabaram me seguindo que eu não consigo responder todo mundo. Eu comecei a ficar angustiado com isso, né? Meu Deus, eu quero responder todo mundo e não consigo. E aí eu arrumei uma fórmula de responder todas as dúvidas de todo mundo, reunindo todas elas num site que é o planejandoparto.com.br. E aí por lá, caso eu não consiga responder sua dúvida aqui, você conseguirá ter a sua dúvida respondida lá, ok? E aí eu vou mostrar aqui como é que funciona. Eu já mostrei outras vezes, mas não custa mostrar como funciona. Você entra lá no seu notebook, mas serve no celular também. Digita lá planejandoparto.com.br, tá? Você vai dar de cara com essa página aqui, que te pergunta: você quer ter o seu bebê com segurança? Ou seja, né, o plano de parto todo ele é baseado em escolhas de segurança e métodos, técnicas que levam a maior segurança possível no desfecho final do nascimento do bebê. Ou seja, serve para quem quer parto normal, serve para quem quer cesárea, entender riscos e benefícios e ver se essa mesma é a melhor escolha, tá? Aí você vai dar de cara com um vídeo aqui, que é um vídeo que eu explico como funciona o programa, tá? Depois tem aqui um explicativo sobre como é o programa. Você pode já entrar direto aqui ou ler mais um pouco sobre o programa. Aí tem lá 4 explicações aqui do que consta no programa, né? Que são 10 horas de vídeos, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei as principais dúvidas de todo mundo, criei um programa que vai de A a Z em relação ao planejamento do parto. Então eu começo falando desde, ó, se a gente clicar aqui, acesse o conteúdo programático, daí você vai entrar qual que é o programa. É isso aqui, ó. Eu conto sobre a história do parto na humanidade, depois eu falo tudo que é normal numa gestação e num parto, ou seja, fisiologia, depois tudo que pode dar errado, então, ou seja, as patologias. Depois eu entro em métodos de alívio de dor, por que sentir dor no parto. Depois eu falo sobre como eu sei que está tudo bem com o bebê, avaliação da vitalidade fetal. Então, como que o médico e a enfermeira e a obstetriz conseguem saber que está tudo bem para garantir que está tudo bem com o bebê até o final do parto? Depois, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto, ou seja, equipe, como que é formada a equipe, né? Aí depois na sequência eu falo onde é o melhor lugar para ter o bebê, ou seja, sistemas de atendimento no Brasil. Aí eu vou falar SUS, convênios, particular, como que é
como que são os modelos em cada um desses lugares, né? E a escolha de equipe em cada um desses lugares. Depois, no módulo 8, a gente vai para parto normal cesárea, entendendo riscos e benefícios. Nesse aqui eu falo tudo sobre normal, tudo sobre cesárea, explicando inclusive quando que está indicada a cesárea. No 9, eu falo como é feito quando com o bebê quando ele nasce, ou seja, o atendimento ao recém-nascido na sala de parto, tá? No módulo 10, o que pode ser feito para me ajudar no parto, ou seja, intervenções que podem ser possíveis no parto. E no 11, planejando o parto com as escolhas das gestantes. Então, aí como funciona a formulação do plano de parto, tá? Então, esse aqui é o conteúdo do programa que aí eu montei ali justamente para dar certo e ficar tudo reunido de uma forma organizada e didática, né? Aí, além disso, tem mais essas três coisas aqui, que são um PDF, que é um roteiro para a elaboração do plano de parto, mais um suporte às dúvidas. Esse aqui vai muito bem, que é um grupo no Facebook que eu respondo dúvidas diariamente lá em dias úteis, tá? Aí todo mundo que entra no programa participa de rodas quinzenais comigo pelo Zoom. Eu mesmo que coordeno essa roda, que faço e que respondo as perguntas. Pode ver que de quinta-feira eu não tenho tido mais live, porque são os dias que eu faço essas rodas, tá? Aí depois, aulas extras com convidadas, que eu estou chamando uma vez por mês uma convidada para falar de algum tema, ou de pré-parto, ou de parto, ou de pós-parto. E daí tem também 2 e-books exclusivos, que são um escrito por mim mesmo, sobre segurança no parto, e o outro pela minha amiga Liz Uó, que é a fisioterapeuta, que escreveu o livro A Arte de Respirar, tá? Então tudo isso está no planejandoparto.com.br. Depois tem mais explicações aqui de como ele funciona, tal, você vai lendo aí. Aí tem depoimentos das pessoas que participaram, inclusive quem assiste as lives sempre aqui já viu algum depoimento delas aqui. A Jéssica participou comigo outro dia, a Camila também, né? E aí vocês viram elas contando sobre o parto e o quanto que elas acham importante fazer o planejamento do parto. E aí esse método online agora, eu já ia fazer isso antes da quarentena, aí entrou a quarentena, mais ainda que foi um método que está dando certo para a gente. Eu estou tendo respostas muito positivas das pessoas em relação a conseguir fazer o programa, tá? Ele tem um custo, tá? Só para vocês entenderem, que ele é um custo mensal, que é para eu conseguir manter isso. Tem 7 pessoas trabalhando comigo nisso, então tem um custo por causa disso, ok? Só que ele é um custo baixo, ele é um preço de custo, mas se vocês, quando vocês chegarem no final lá, vocês vão encontrar o custo. Ele é um custo mensal, se você ficar um mês só, você paga um mês, se ficar 2, 3, 4, você vai pagando quantos meses você participar do programa. E ele é um custo realmente que é preço de custo para a gente conseguir fazer isso e para eu conseguir chegar a todo mundo e responder as dúvidas de todo mundo, ok? Então, com este meu site, hoje em dia eu estou com o meu coração mais tranquilo e conseguindo responder todo mundo e tirar dúvidas de todo mundo, daquelas que eu não consigo responder ou por aqui ou pelo direct, seja do Instagram ou do YouTube, do Facebook. Lembrando que eu tenho também meu canal do YouTube, tem meu canal do Spotify, o Parto que Pariu, e agora tem um canal novo do TikTok também, que envolve algumas questões mais extrovertidas relacionadas ao parto, tá? Vamos lá então, começar respondendo. Quem tá pronta, ó, o meu feed tá atualizado aqui, então eu tô a última pessoa que mandou um joinha é Adriane Ferreira, ou Adriane, Débora também, Clarissa. Quem tá pronta, levanta a mão. Quem for a primeira pessoa que falar que tá pronto com aqueles critérios lá que eu falei, será a primeira pessoa que eu vou chamar para conversar comigo, que eu já sei, ó, Nani SPBR, você. Então, vou te achar aqui. Tô achando a Nani. Bom, lembrando que quem mandar comigo, senão não tenho como adicionar. Então, eu tô adicionando a Nani agora. Quero saber quais são as dúvidas da Nani. Aguardando. Oi. Entrou. Oi, Nani. Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu acho que tá um pouco atrasado aqui pra mim, peraí. Não, já tá bem. Para mim pegou bem a conexão. Pode falar. Pegou bem? Tá, não, agora eu tô vendo. Oi, Braulio, aliás. Tudo você. Tudo bem? Tá me Perfeitamente, pode ouvindo falar. bem? Que eu tô no 4G porque meu Wi-Fi. Tá, porque meu Wi-Fi aqui tá meio ruim, então eu tô no 4G. Tá, eu tenho umas perguntas, porque na verdade eu ainda não tô gestante. Tive uma gestação anterior. Pode Está me falar. ouvindo? Tá, é que a sua imagem tá travando para mim. Bom, eu não tô gestando no momento, mas já tive uma gestação.
com 6 meses, né, o bebê veio a óbito, foi por causa de pré-eclâmpsia, que provavelmente tem relação com trombofilia, porque eu tive também trombose depois, né? E aí, na verdade, eu tenho algumas dúvidas, uma é sobre alimentação, porque eu já dei uma melhorada, na época eu tinha uma alimentação mais restrita, né, assim, tô comendo melhor, mas eu tô tentando controlar triglicérides, colesterol que estava um pouco alto depois, né, por causa da época de eu ter ficado doente por causa da trombose e tudo mais, né? Me alimentei um pouco com mais massa e tal. Então eu queria saber sobre isso, né? Se é fundamental que eu abaixe esses índices para engravidar, né? Porque a gente não vai esperar mais muito por causa da questão da pandemia, que com tanta gente saindo, desrespeitando, eu não sei o quanto, né, a gente vai ter que conviver realmente com esse vírus, né? E eu tenho 35, quase 36 anos. Uma outra coisa, eu queria saber quais são os exames também que são mais essenciais durante a gestação, até para evitar tantas saídas desnecessárias, né? Ao passo que eu engravidar. E também, outro dia você falou sobre a trombofilia ser muito né, diagnosticada em excesso. E eu tenho a mutação MTHFR. Eu queria saber se essa é um diagnóstico excessivo, né? Apesar de eu saber que eu vou ter que tomar Clexane porque eu tive trombose, mas se eu consigo, inclusive, esse remédio pelo SUS, né? Porque precisa ter uma receita específica, então o médico tem que diagnosticar mesmo como uma indicação real, né? Então, eu queria saber sobre essas questões para Tá, tentar posso fazer engravidar umas mesmo. perguntas? Tá. Você Pode? me falou de alimentação, peso e tal. Você se incomodaria de contar para mim a sua altura e seu peso? Se sim, deixa quieto. Mas se não, para eu fazer um cálculo aqui. Ah, Falo. Não, tranquilo. Eu tenho 1,61 m e eu peso atualmente 76. Já, 76. Eu emagreci já desde da doença, mas você emagreceu quanto? eu emagreci Tá. 4 E você quilos tá com alguma desde a meta de doença. perda de peso? Você tem alguma meta em relação a quilos para chegar? Então, na verdade, eu estou fazendo Uhum. atividade física em casa, né? Porque comecei a academia quando tudo começou e né, eu tenho me alimentado melhor, mas eu não tenho uma meta específica. A nutricionista no final do ano que eu cheguei aí, ela me orientou a baixar Uhum. até 65, mas, né, não sei qual seria, né, quanto que eu conseguiria nessa meta por causa do metabolismo também, que eu percebo, né, que não tá tão Entendi, rápido entendi. assim Tá, ela falou também. 65. Deixa eu fazer o cálculo com 65 também. O 65 vai bater na trave, né? Ó, bom, Uhum. calculando o IMC, que é índice de massa corporal, né? Com o peso seu atual, você está com 29 de IMC, que isso dá sobrepeso grau Uhum. 1, né? Se você chegar a 65, você estará batendo na trave, porque Uhum. vai dar IMC 25, que é exatamente o comecinho do sobrepeso grau 1, né? Então eu até falaria menos que isso para sair do sobrepeso, eu falaria de 64 para Tá, baixo, tá? Bom, qual que é a questão de alimentação, né? tá. Toda essa matéria que nós temos no nosso corpo aqui foi a comida que a gente comeu um dia que veio parar aqui, certo? Então, se eu como comida ruim, esse negócio aqui fica ruim. Se eu como Uhum. comida boa, isso aqui fica bom, né? Então, se eu me alimentar, por exemplo, de refrigerante e macarrão instantâneo todo Uhum. dia, toda hora, esse negócio aqui é formado disso, né? Eu tô pegando a pele como um exemplo, mas, por exemplo, a gente renova a nossa Tá. pele inteira ao passar de um ano, né? A gente perde 4 quilos de pele por ano, pra você ter uma ideia, né? Então, a gente renova, né? Então, a nossa alimentação realmente ela reflete muito como o nosso organismo é, né? Eu sempre brinco que se você pegar um carro a gasolina e começar a colocar álcool, vai fundir o motor, assim como se você pegar um carro a álcool e começar a colocar gasolina, né? Então, o ser humano ele foi feito para ter um tipo de combustível, que Uhum. é a alimentação natural, e quanto mais a gente buscar alimentação natural, melhor é para a nossa saúde, e isso vai refletir em todos os nossos órgãos e sistemas, né? Não só na gravidez, mas coração, rim, pulmão, fígado, pâncreas e por aí vai, todos os outros órgãos, né?
Então, uma pessoa que tem uma dieta realmente muito inadequada, daí você vai colher os exames, você vai ver lá, tá tudo alterado porque bagunçou vários órgãos realmente, né? Então, uma coisa que é importante sim é adequar a alimentação, até porque pode ser que só através da alimentação você fuja dos outros diagnósticos que te levaram a problemas, né? Você citou aqui que você teve uma gestação anterior e perdeu um bebê com 6 meses, né? Sinto muito, lamento muito. Realmente esse caso é muito, são casos muito graves e que deixa todo mundo muito triste, né? Bom, aí você citou aqui que você fez exames e deu uma mutação do MTHFR, tá? A questão é a seguinte, se você teve um evento trombótico, você teve uma trombose, né? Ele por si só já coloca você num grupo de chance de ter outra trombose, ou seja, num grupo de trombofilia. Não precisaria nem de exames para isso, tá? Mas eu entendo o que você quer dizer com o fato de você precisar justificar para o SUS para você conseguir medicação, né? Só que eu já te adianto também que o fato de você ter tido uma trombose, né? Só isso já te credencia para conseguir pegar a medicação. Você não precisa ter um exame comprovando que você tem trombofilia. Até porque o MTHFR não faz mais parte do diagnóstico de trombofilia. Ele não entra na lista que a gente pede. Ele é um dos que eu falei sim naquele dia lá na live, de que tem hiperdiagnóstico e as pessoas pedem esse exame e às vezes dá esse exame alterado, sendo que a pessoa nem tem mais nada, nunca teve nenhuma história de nada e acaba indo para o grupo de trombofilia sem precisar, tá? Mas fica tranquila que o fato de você ter trombose te credenciará para conseguir pegar a medicação. Tá? E a última pergunta sua, que é de exames essenciais no pré-natal, para ter que sair de casa e tal, o que a gente tem feito na quarentena é feito uma certa redução como se fosse um pré-natal mais simplificado, né? Para tentar evitar que as pessoas saiam. Então, o que está sendo feito é, por exemplo, na rotina anterior, a gente fazia lá consultas, vamos supor, a cada 4 semanas no começo da gestação, até 28 semanas, depois passava de 2 em 2 semanas até 36 semanas, depois semanal até nascer o bebê, máximo até 42 semanas, né? Então, isso aí, se você for contar tudo, vai dar mais ou menos 15 consultas, né, de pré-natal. O que a gente tem feito é agora, nessa primeira fase, que era de 4 em 4, a gente está espaçando para 5 ou 6 semanas o intervalo entre elas. Então, já diminui bastante, né, o número de consultas. Tá. Pode Só falar. uma coisa, perdão, só um detalhe, é porque na verdade eu sou hipertensa de base também. Mas a hipertensão... Então, creio que essas visitas que normalmente são Depende, se quinzenais, você né? conseguir chegar no IMC desejado, pode ser que você deixe de ser hipertensa, inclusive, tá? Você pode estar hipertensa... Mesmo Pode sendo ser que por sim. genética? Não tem É que a problema. minha genética. Vai fundo. Eu já Entendi. vi muita gente que tem a família inteira hipertensa, e aí aquela pessoa da família que fala, não, comigo vai ser diferente. Eu não vou abraçar minha genética, eu vou manter uma atividade física, um peso ideal tal, e consegue fugir dessa genética, tá? Então é possível sim fugir da hipertensão Entendi. através da alimentação e atividade física, tá? Muito possível, super possível. Inclusive, quando eu era estudante de medicina, antes de eu me apaixonar por parto, eu participei de um estudo científico com atividade física, alimentação e hipertensão, e eu via na pele, assim, ó, as pessoas que iam perdendo peso e o quanto que melhorava a pressão, até porque é a mesma história do que eu falei do carro, né? Eu vou dar um outro exemplo agora. Se eu tenho uma máquina de lavar roupa que cabe 11 quilos de roupa, eu coloco 12 quilos de roupa lá, ela vai girar, mas vai forçar o motor, né? Agora, se eu colocar lá 8 quilos de roupa, ela vai girar tranquila, né? Então, essa é uma questão que vale também para o peso no corpo, né? Entendi. Bom, então, voltando ao pré-natal. Tá. Fala. Mas. Não, é que assim, na verdade a gente estava pensando em tentar já Então, próximo espera, calma, eu já vou mês. chegar lá. Tá? Mas aí, só terminar de falar do Tá bom. pré-natal. Então, o pré-natal a gente tem espaçado consultas, né? Dá para espaçar mais. Na Tá fase bom. que seria de 2 em 2, pula para 3 semanas. Na fase que seria de 1 em 1, dá para pular para 2 semanas, dependendo de cada caso, né? De cada pessoa, tá? Exames de sangue vai variar de 2 a 3 vezes na gravidez inteira para colher exames, se for rotina, tá? Ultrassom também vai variar de 2 a 4 ultrassons, dependendo de cada caso. Às vezes tem gente que vai precisar fazer mais ultrassons, né? Às vezes dá para conciliar ultrassom e exame de sangue no mesmo dia para sair uma vez só. Mas a grande questão, veja só, que eu citei várias coisas aqui que vai ter que sair de casa. Então, a gestante
que está na quarentena, ela já vai ter que saber que ela é Uhum. uma pessoa que não consegue ficar isolada totalmente. Então, não é uma pessoa que consegue cumprir a quarentena adequadamente, tá? Por isso que a Sim, recomendação agora é não engravidar. A recomendação é esperar sim. passar a pandemia, tá? Você falou assim, eu já estou com Uhum. 35 anos, né? Essa frase aí, se fosse você, eu Tá. guardaria na gaveta, porque ontem eu fiz uma live falando desse assunto, não sei se você assistiu, que era sobre ter gestação acima de Uhum. Eu ter vi uma gestação parte, acima de sim. 40 anos, né? Então, 35 tá bem Uhum. tranquilo ainda, dá super tempo de Uhum. programar, dá tempo de você ter uns 5, 6 filhos se você quiser ainda. Tá bem no tempo. A questão toda, eu realmente, a recomendação que eu costumo dar é Tá. arruma a casa primeiro, faz o alicerce para depois construir a casa, né? Então, se der para você planejar tudo antes e não atropelar e não ter que correr atrás do prejuízo depois, é melhor, certo? Tá Então é bom. isso. Essas são Tá minhas certo. dicas de hoje. Espero Obrigada. que te ajudem, tá? Se precisar de mais alguma coisa, eu tô por aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigado Tá bom, você por ter obrigada, participado. Braulio. Tchau. Eu Isso, deixo boa. você fechar, Boa né? sorte. Obrigada. Bom, que bom, não caiu. Deu certo. Vamos lá. Quem mais vai participar comigo? Deixa eu ver quem tá aqui. Ó, a próxima pessoa. Agora, a última que falou comigo aqui, ó, Ana Carolina Pedreira, mandou umas risadinhas aí. Depois dela, a primeira pessoa que falar que tá pronta para a live, eu vou chamar. Porque daí eu sei que a pessoa está com as condições certas aí, o Wi-Fi é bom. Carolina Quintão, você foi a primeira que levantou a mão. Fiquem de olho na próxima vez, que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Quando eu acabar de responder, eu vou perguntar quem tá no jeito aí, porque daí dá certo. Olha lá, deu certinho. Aí. Carolina, tudo bem? Tudo bem, doutor Braulio? Tudo, e você? Tranquilo. E aí? Então, eu tô na 30ª semana, 4 dias hoje. É minha terceira Tá? gestação. Eu já tive uma cesárea desnecessária por oligodrâmino, estava assim, com 5 na época. E já fui para uma cesárea em tese de urgência, depois eu vi que não precisava de tecido Você tava daquela com forma. 5 o quê? 5 O centímetros? Ila, não, o Ila. Ah, Willa. Tava. Tá. E aí agora, nessa terceira, aí o segundo parto foi parto normal, já com equipe humanizada, muito bem assistida, tudo tranquilo. E agora Uhum. repeti o quadro do oligodrâmino. Eu tô com 4,7 e tô super bem acompanhada, mas assim, eu tenho lido muito sobre isso e tenho visto que cada médico tem uma conduta, né? E meu médico está balizando muito pelo Doppler, está pedindo o Doppler de 2 em 2 dias para acompanhar o neném. O que você considera como limite para partir para indução? Qual que é o seu parâmetro? Tá. Posso te fazer umas perguntas? Claro, Você é de qual cidade? Belo Horizonte. BH. E você falou que a equipe é humanizada que te acompanha, certo? Sim, sim. Estou com Tá. enfermeira obstetra, equipe particular. Legal. Você está planejando um parto hospitalar, domiciliar ou não sabe ainda? Hospitalar. Parto hospitalar. Ok. Esse ILA de 4,7 que você fez foi com ultrassom de quantas semanas? Foi ontem, 37,3 dias. Não, 30 semanas Não, e 3 dias, certo? 37 semanas e 3 dias. Ah, tá. Eu entendi que você estava Foi com ontem. 30 semanas. Você falou que está Não, na não. 30ª semana. Não, não, Você está com 37 37 semanas. semanas. Ah, Isso, então tá mais tranquilo do que eu imaginava, porque o oligômeno com 30 aí ia ser pior. Bom, sim. é o seguinte, o que é importante saber de oligômeno, primeiro é o que causa oligômeno, tá? A palavra oligo quer dizer pouco, âmino, líquido amniótico. Então, pouco líquido amniótico, tá? Tem duas formas de acontecer oligômeno. Uma delas é perdendo líquido e a outra delas é não produzindo líquido, certo? Perdendo líquido é quando a pessoa rompe a bolsa, aí perde líquido, certo? Não Que é não o deve ser o caso. caso, senão você Não. teria me falado, né? Tem gente perguntando o que é ILA. ILA é índice de líquido amniótico, é a quantidade de líquido que a pessoa tem na barriga, não, no útero, né? Então, no seu caso, provavelmente seja por não produção, né? Aí Sim. eu vou te fazer uma pergunta que eu já imagino a resposta ser óbvia, mas só para todo mundo entender, você está bebendo bastante água? Agora eu tô desesperadamente, né? Tô bebendo 4 Sim, litros e tal, mas eu não tá. estava. Estava descuidada.
com água Não se chame de descuidada. Eu vou te falar por quê. Porque assim, ó, cada ser humano tem uma vontade de tomar água que é proporcional ao quanto o seu corpo precisa de água, tá? Sim. Tem pessoa que se eu mandar tomar 2 litros de água por dia não vai conseguir. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar minha garrafa aqui. Ó, eu tenho essa garrafa aqui que é de 1,5 litro, ok? Eu demoro 3 dias para acabar com ela, forçando para tomar água, tá? Se alguém me mandar tomar 2 litros de água por dia, eu morro afogado, ok? Porque eu não consigo. E olha que eu forço, eu ando com essa garrafa, deixa eu até dar uma... Porque é que nem planta, tem planta que precisa regar todo dia, tem planta que não precisa regar todo dia. Então não dá pra gente generalizar que todas as pessoas têm que tomar um X de água por dia. Eu achava que tinha que ser 2 litros e que eu não estava tomando. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, todos os seres humanos têm que dormir 8 horas por dia. Não necessariamente. Tem gente que vai dormir 6, tem gente que vai dormir 12, né? Então depende muito de cada pessoa, tá? Então não fica se culpando achando que a culpa do oligoamine é sua, tá? Porque não necessariamente, tá? Entre você e o bebê tem uma coisa que se chama placenta, certo? Que é uma camada ali de tecido, que é a camada que está enraizada em você para pegar a sua comida, a sua água e o seu oxigênio, confluir pelo cordão umbilical e mandar para o bebê, certo? Sim. Quando a mãe está tomando água adequadamente, né, ou seja, não está faltando água e não está indo para o bebê, não é que a mãe está tendo algum problema, e sim que a placenta está tendo algum problema. Está havendo alguma coisa ali na placenta que está diminuindo a passagem de água para o bebê, tá? E essa alguma coisa na placenta, o nome técnico disso é insuficiência placentária, tá? Então, quando a gente olha para um oligoâmino, a gente sabe que a placenta diminuiu o seu funcionamento, tá? Não significa que parou o funcionamento, mas sim que diminuiu. O que é diminuir o funcionamento? Eu sempre uso uma analogia que tem a ver com o celular, por exemplo. Se eu olhar aqui no cantinho do meu celular, tem a porcentagem de bateria do celular, tá? Quando ele está ligado na tomada, ele fica no 100% de bateria. Quando eu tiro da tomada, aos poucos vai caindo a porcentagem, certo? Uma placenta que esteja funcionando super bem, se ela tivesse um painelzinho de porcentagem, ela estaria lá sempre no 100%, 100%, 100%. Chegou no dia do parto, 100%, aí durante o parto vai caindo um pouco a função, aí o bebê nasce com 80% da placenta funcionando. Beleza, tá tudo certo, acabou a gravidez, sai a placenta, não tem problema nenhum. Porém, uma pessoa que começa a mostrar sinais de insuficiência placentária antes do dia do parto, é porque já tirou da tomada antes. Então já não está mais no 100%, está no 90%, no 80%, não sei quanto, tá? Esse quanto é o Doppler que mostra pra gente quanto que está funcionando a placenta, tá? Porque o que é o Doppler? Quando você vai medir sua pressão lá no médico, é praticamente um Doppler que é feito do seu braço para saber sua pressão. Então quando eu estou fazendo um Doppler dentro do útero pelo ultrassom, eu estou medindo a pressão lá dentro, tá? Então eu posso fazer o Doppler de qualquer artéria, qualquer veia do corpo humano eu posso fazer, tá? No caso da gestação, a gente faz o Doppler da artéria uterina, que são as 2 artérias que entram do lado do útero, que é para saber se elas estão bem relaxadas e mandando sangue suficiente para o útero. Aí a gente faz o Doppler da artéria umbilical, que é a do bebê, que é a que vai em direção à placenta. O coraçãozinho do bebê está batendo aqui e está pulsando no cordão, certo? Quando a gente pega no cordão umbilical e ele está pulsando, tá? Muita gente confunde e acha que é a placenta que está mandando o sangue para cá. Ao contrário, é o bebê que está mandando o sangue para a placenta e aí a gente sente o cordão pulsando, né? Então, quando eu meço o Doppler da artéria umbilical, eu estou olhando como é que está a pressão da placenta. Se está começando a ficar alto esse Doppler, está aumentando o Doppler, é porque a placenta está ficando dura, ela está ficando entupida, tá? Então está diminuindo a sua função. E aí a gente sabe pelo Doppler o quanto que isso está ruim em relação ao funcionamento placentário, e aí o Doppler sim é que vai guiar o nascimento do bebê, quando tem um oligoâmino. Por quê? Quando tem oligoâmino, eu já sei que a placenta não está 100%. Aí eu preciso saber o quanto que é esse por cento que não está faltando. E o Doppler me ajuda nisso. Por quê? A hora que chegou ao ponto de alterar a artéria umbilical do bebê, é porque a placenta não está boa. A placenta está no seu limite de funcionamento. Então, isso pode acontecer de repente? Não, é gradual. Isso é gradual. Se for acompanhando tipo, de 2 em 2 dias, não tem, é difícil ter surpresa, né? Tipo assim. Tranquilo. 2, 3, 4 dias, depende de cada caso, né? Às vezes tem gente que acompanha semanal, dependendo da época e tal. A grande questão é o seguinte, a hora que a gente
olha para esse Doppler e vê que ele está alterado, a gente pensa o seguinte, bom, se eu não fizer nada nessa gravidez, a função da placenta vai caindo, caindo, caindo. Pode ser que em algum momento essa função caia tanto antes do bebê nascer, que não dá tempo do bebê nascer e faltar oxigênio para esse bebê intraútero. Ou que eu tenho que fazer uma cesárea de urgência, de emergência, porque não vai dar tempo de ajudar esse bebê a nascer. Né? Então, por isso que daí, quando começa a chegar nessa fase, você está com 37 semanas e 4 dias, começa a ter uma balança que de um lado tem a idade gestacional, certo? Do outro lado tem o problema que está acontecendo, que é o oligoâmino. E aí vamos supor que fosse 30 semanas, que eu me confundi no começo. Você falou que Sim. Eu achei que era 30, né? Se fosse 30 semanas é muito ruim para o bebê nascer, porque é muito cedo. Então tem um peso grande na balança as 30 semanas, enquanto que o oligoâmino tem um peso mais leve, tá? Então eu vou segurando bastante esse bebê dentro do útero com o oligoâmino. Conforme vai passando a gestação, essa balança vai mudando o seu peso, ou seja, chega um momento que a idade gestacional, ela está tão boa que o oligoâmino passa a ser pior que a idade gestacional. Essa fase é a fase de 39 semanas, é a hora que inverte. Então, a ideia é sempre a gente conseguir segurar a gestação até 39 semanas, porque a partir de 39 o bebê já está ok para nascer, desde quando tem algum problema acontecendo, e o oligoâmino é o único problema que está instalado a ser resolvido, tá? Só que tem uma outra coisa que eu vou te falar, né, que eu acho que é importante você saber, que existe uma tentativa de tratamento para oligoâmino, tá? Que não é só beber água, que é a terapia de imersão. Não sei se os médicos já passaram isso para você ou não. 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 Então depois você pergunta para eles. Se chama terapia de imersão, tá? A terapia de imersão, ela é uma terapia respaldada na literatura, em evidências científicas, que é uma terapia onde a pessoa entra numa banheira, pode ser banheira da casa, pode ser uma piscininha de plástico, pode ser qualquer coisa em casa, que a pessoa entra dentro da banheira, fica com água cobrindo a barriga, tá? Essa água tem que estar entre 34 a 36 graus. Essa água quente, ela ajuda a placenta a vasodilatar, então ela melhora a função placentária, tá? E aí aumenta o líquido amniótico do bebê. Aí a grande questão não é que tem que ter mais líquido, tá? O fato de ter pouco líquido não é um problema. O problema é o que está causando isso, que é a placenta não estar funcionando bem, tá? Então, quando a gente faz essa terapia de imersão, a gente melhora o funcionamento placentário. É quase como se eu pegasse a placenta que está no 80% e colocasse na tomada para dar mais uma carga nela, para ela ir para o 100% até chegar o dia do parto. Quanto Entendeu? tempo de imersão, doutor? Eu não vou te passar o tratamento exatamente, porque quem tem que te passar é o médico, né? Quem tem que passar é ele. Mas você pode procurar na internet, se você jogar no Google, terapia de imersão, e inclusive eu vou te falar que essa terapia ela é pouco conhecida, tá? Porque para a maioria dos médicos que eu conto dessa terapia, eles falam que nunca ouviram falar, assim como eu, há, sei lá, uns 3 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar também, e foi uma surpresa para mim quando surgiu. Quer ver? Deixa eu só ver. Imersão. Você já teve experiência com ela de funcionar? Muita experiência, muita. Hoje em dia eu uso pra caramba. Eu uso para oligoâmino, uso para restrição de crescimento, porque daí ajuda o bebê a crescer. Eu uso para quando o bebê tá pélvico, aí eu passo a imersão antes para aumentar o líquido, para depois eu fazer a versão cefálica e ajudar o bebê a virar. E eu já vi casos assim, de o líquido de 4 aumentar para 16, entendeu? Que isso, de 5 para 12. Então, ele é muito, muito eficiente. Só que, como eu te falei, eu não posso passar para você prescrever. Ó. Quer ver? Ó, terapia de imersão. Deixa eu ver se tem aqui. Restrição e crescimento. Deixa eu ver se com esse nome vai aparecer no Google. Não, com esse aqui não. Terapia de imersão oligoâmino. Deixa eu ver como é que aparece aqui. Terapia de imersão. Cielo. Deixa eu ver se esse aqui vai dar certo. Com esse nome aqui. Calma que eu quero te falar exatamente qual é o nome aqui, senão não adianta eu falar, depois você não vai achar. Terapia de imersão. Ó, acho que é esse aqui. Vou ver.
É esse aqui mesmo, ó. Você escrever no Google terapia de imersão gestante. É o segundo link que vai aparecer. Tá, Que, ó, terapia de imersão gestante, líquido amniótico, atividade física e Cielo. imersão, Cielo, tá? Esse Beleza. aqui esse aqui é o método, tá? Tá. Bacana, não, ótimo. Dá uma olhada Então, lá porque ajuda super e mesmo quem não tem banheiro em casa, ou dá para comprar uma piscininha de plástico ou adaptar alguma coisa que consiga ficar dentro da água e não adianta chuveiro, porque o chuveiro a água escorre, tem que ser um sim, lugar que fica parado dentro da imerso. água, é imerso, Então, você certo? não considera o índice como um critério para partir para indução ou não? Você iria Não. pelo Doppler também, por exemplo? Então, depende. Se o ILA ele tá ruim acima de 39 semanas, aí eu vou pelo índice. Por Entendi, exemplo, porque aí se aí nascer já. Ok. tem três faixas, né? Você vai ter o oligoâmino de 8 a 5, de 5 a 3, de 3 a 0, né? Aham. Aí, quando tá abaixo de 5, acima de 39 semanas, eu parto para indução. Quando tá entre 5 a 8, eu vou repetindo de 2 em 2 dias até tentar chegar a 40 semanas. Entendi. Entendeu? Beleza, é mais Então, ou menos a conduta que depende meu muito. médico tá. Tá. Essa conduta para quem trabalha com humanização é a mesma, eu acho, para todo mundo, né? Só o que ainda é pouco conhecido é a terapia de imersão. Caso o seu médico tenha dúvida e quiser falar comigo, pode falar para ele falar comigo que eu falo, eu conto para ele minha experiência com essa terapia. Não, bacana. Ele é super aberto, é tranquilo demais de conversar com ele sobre Como que é o isso. nome dele? Primeiro Guilhermino nome? Braz. Ah, Guilhermino. sim, eu já ouvi falar bastante dele. Ele é Caso ele. fenomenal, tá? Sim, já ouvi falar muito bem dele. Caso ele se interesse, eu passo para ele. Tá, joia, doutor Bravo. Muito obrigada, viu? Tá bom. Obrigado você, boa sorte. Depois, por favor, venha me contar. Conto sim. Vou tentar Então tá a bom. imersão. Falou. Tá bom. Pode deixar que eu excluo você da live para evitar de cair, tá bom? Tá, joia. Pronto, não caiu. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando se tem contraindicação. Tem contraindicação, sim. Para quem não tem indicação de fazer, está contraindicado. Essa é a questão. Porque se uma pessoa ficar fazendo terapia de imersão sem precisar, daqui a pouco fica com muito líquido, né? Vai aumentar e vai ficar com polidrâmino, tá? Ó, Aline Buzelli, então você já falou, antes de eu perguntar, então será você a pessoa que eu vou chamar, Aline Rocha Buzelli. Estou te chamando. Vamos lá para perguntas e respostas. Não deu, Aline. Aconteceu algo aqui que caiu a sua chamada aqui. Então, enquanto você pede de novo, deixa eu ver quem levanta as mãos aí que está pronta para poder ser chamada. Aline, eu chamei você e deu que não foi permitida a chamada, não sei por quê. Então, enquanto você pede de novo aí, vamos ver outra pessoa que já esteja pronta. Aline Alice. Aline Alice. Cadê você aqui? Aqui, já te achei. Aline Alves. Oi, Aline. Oi, doutor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo e bem. você? Diga. Agora eu tô de 36 semanas, né? Tenho lupus e a gestação até agora foi tranquila, deu tudo certo, tá tudo bem. E com 30 semanas começou a dar plaquetopenia. E aí a médica que eu tava acompanhando queria já marcar pra semana que vem, Marcar o com quê? a cesárea. Por que É uma cesárea? médica, é uma médica que é cesarista. Tá. Aí Mas você pretende o quê? Parto normal ou cesárea? Então, eu queria um parto normal, né? Tá. E aí tava acompanhando com essa médica, aí com 30 semanas, ela já queria marcar a cesárea, com 37, pelo risco de baixar mais as plaquetas, né? E por conta do lúpus também. Tá. Aí acabei mudando de médica para uma médica que é mais humanizada, né? Agora eu tô Eu, acompanhando. fi- eu fiz assim porque é um descompasso muito grande nisso que a médica fala, né? Porque uma pessoa tem plaquetas baixas, aí a pessoa vai fazer uma cirurgia nessa pessoa que vai cair mais ainda a plaqueta, que a cesárea consome plaqueta pra caramba. Então não tem nexo fazer uma cesárea por plaquetopenia, mas ainda bem que você já falou que mudou de médica. E aí? Então, mas aí, conversando com as outras médicas, porque eu faço acompanhamento com a reumato,
e faço acompanhamento também com a hemato, né? Uhum. Então, elas também querem que seja uma cesárea, porque é perigoso arriscar, passar das 39. Então, todas elas e as pessoas aqui de casa também ficam preocupadas com isso. E aí falam que não pode passar das 39. Tá, Então, com 39, teria que fazer uma cesárea. tá. E eu queria Entendi. muito entrar em trabalho de parto, sabe? Uhum, Sentir alguma coisa, ou uma bolsa romper, alguma coisa do tipo que eu saiba que o bebê esteja pronto, né? uhum. E eu não queria Ótimo, já agendar isso, né? ótimo. Então, Muito bom. Tem solução, tem solução. Posso te perguntar umas coisas? pode. Qual cidade você é? Presidente Prudente, São Paulo. Interior de São Paulo. Tá. Não, eu já respiro fundo porque eu conheço as cidades de São Paulo e eu sei cidades que têm pessoas favoráveis ou não. E aí, por exemplo, quando eu sei que é uma cidade que tem pessoas favoráveis, eu respiro aliviado porque eu tenho que indicar. E algumas cidades eu respiro angustiado. Presidente Prudente é uma delas. Mas vamos lá. Porque aqui é bem difícil. É, A a maioria... questão é o seguinte, ó. Quem é especialista em obstetrícia é obstetra, certo? Uhum. O hematologista é especialista em sangue, reumatologista em doenças reumáticas, lúpus e tal. A reumatologista e a hematologista, eu te garanto que elas não sabem absolutamente nada de parto. O conceito que elas trazem de parto pode estar enraizado nelas como pessoas, mas não como médicas, porque elas não estudam parto, elas não têm condição de te falar se é melhor parto normal ou cesárea. Já começa por aí. Quem tem condição de falar se é melhor parto normal ou cesárea é obstetra, e não reumato ou hemato, tá? Essa opinião muitas vezes vai estar enraizada na cultura delas, no aprendizado delas, na época que elas fizeram faculdade, que elas devem ter visto partos violentos pra caramba, que é muito real que acontece isso. Então, a pior pessoa do mundo para você perguntar de parto é médico, porque na faculdade eles veem partos muito ruins. Então, o médico tem muito medo de parto normal, tá? Então, ainda piorou. Se for de outra área e não conhece parto normal, principalmente se for humanizado, tá? Então, a questão é assim, a única coisa que eu concordo com elas é o fato de se você tem lúpus e plaquetopenia, de conseguir chegar à gestação até 39 semanas. Eu acho ótimo, esse ponto eu acho excelente, tá? Mas como que eu colocaria? Eu colocaria de outra forma, que seria o seguinte, vamos torcer para que seja um parto natural até 39 semanas, né? Natural é que não precisa induzir, não precisa fazer nada. Porém, se chegar a 39 semanas, é melhor terminar a gravidez. Só que a melhor forma de terminar a gravidez é através de um parto normal induzido e não de uma cesárea. Não tem por que fazer uma cesárea numa pessoa que tem a plaquetopenia, porque vai aumentar o risco seu de comorbidades ou até mesmo coisas piores, tá? Então, o ideal sim é partir para uma indução de parto com 39. Isso é o que não é opinião minha, tá? Isso é o que está indicado em literatura. Se você procurar, você pode procurar pelo Google mesmo, plaquetopenia e via de parto, tá? Lúpus e via de parto. Você vai ver, você só vai achar artigo que fala de parto normal. Nenhum fala que é para fazer cesárea. Ou seja, essa opinião aí é uma opinião pessoal dessas pessoas que estão aí. Então, o ideal é buscar uma médica obstetra que ajude você na espera natural até 39 e se chegar em 39 nessa proposta de indução do parto, que será muito melhor do que ir direto para uma cesárea, entendeu? Então, até procurei outra médica antes dessa que eu tô acompanhando, que me falou mesmo, né, que não poderia esperar até as 39 e que faria uma indução. Mas ela falou tão mal da indução que eu poderia ficar lá dias no hospital sofrendo, e aí eu acabei desistindo, sabe, da indução Essa é a para o médica que parto você está normal. agora. Não, eu procurei duas médicas, né, que fazem Uhum, parto normal aqui na cidade. uhum, E aí uma me falou da indução, né, que aí uhum. falou mal da indução, que eu não... E a outra é que eu achei assim mais compreensível, que eu tô acompanhando com ela agora. Posso te Só que contar o bem da mesmo... verdade sobre essa frase que a médica falou? Quando uma Hum, mulher fica induzindo, né? A indução, ela funciona. Deixa eu só explicar primeiro como é a indução, tá? A indução a gente faz. Tem 3 etapas de indução que a gente separa. A primeira etapa são métodos de estímulo, que não são de indução. Por exemplo, caminhar, fazer atividade física, ter relação sexual, comer tâmaras, diminuir carboidratos no fim da tô gravidez. fazendo Tudo tudo isso isso. é.
Tudo isso são métodos de estímulo. Tô Aí depois fazendo. tem métodos de pré-indução, que aí poderia ser acupuntura, óleo de prímula, óleo de rícino, homeopatia, descolamento da bolsa, massagem no colo do útero, são todos métodos de pré-indução. Daí que entra a indução hospitalar. A indução hospitalar ela pode levar de 1 a 3 dias, tá? Não significa que a pessoa fica 3 dias em trabalho de parto, tá? No dia que a pessoa entra em trabalho de parto, o bebê nasce. Se entrar no primeiro, se entrar no segundo, se entrar no terceiro. A questão é que pode demorar até 3 dias para a medicação fazer efeito, tá? Aí o que eu te digo é o seguinte, o parto induzido, ele costuma ser um parto muito semelhante a um parto natural, tá? Em termos de tempo, de horas, tal, ele aumenta um pouco a chance de precisar tomar anestesia. Só que essa fala da médica, de que você ficará vários dias sofrendo no hospital, ela é bem típica de quem não trabalha com indução, porque quem sofre esses dias todos é a médica que sofre, não é a gestante. Tá? A médica sofre muito de que a pessoa fique 3, 4 dias no hospital, porque ela tem que ir todos esses dias no hospital, tem que ficar disponível todos esses dias. E aí acontece o seguinte, você está sendo atendida pelo SUS, pelo convênio ou particular? Convênio. Convênio. Aí eu já te adianto que o convênio não cobre isso. Então, é muito mais fácil a médica falar para você que você que vai sofrer, então é melhor você desistir, do que ela contar para você que o convênio não cobre e ela não vai receber nada. Então quem vai sofrer é ela. Entendeu? Agora, se você for colocar em degraus, né, em termos de ser bom, parto natural está aqui como o melhor de todos, o parto induzido está aqui, a cesárea está lá embaixo. É uma diferença muito gritante entre... Até porque o parto natural e o induzido, só o começo é diferente. Mas o desfecho do parto depois é tudo igual. E aí, se a gente for olhar por tempo de sofrimento, a pessoa que faz cesárea, tem gente que sofre 10 dias, tem gente que sofre 20, tem gente que sofre 30. Só que isso não é falado, entendeu? A pessoa não fala, ah, não, você vai ficar 20 dias sofrendo depois. É muito questão de como entender isso, como enxergar. Mas se você procurar em literatura científica, medicina baseada em evidência, você vai ver que para quem tem lúpus e plaquetopenia, não é só uma questão de escolha, de, eu quero ter parto normal, cesárea, deixa eu ver qual que eu acho melhor ou pior. É uma questão de riscos. Tá? É muito arriscado uma cesárea para quem tem plaquetopenia. Então é uma questão de saúde procurar o parto induzido, o parto normal. Entendeu? Foi isso que eu falei para Hemato, né? Mas elas falam Isso. que como são médicas muito antigas, né? Então elas falam que é melhor prevenir, né? E já fazer a cesárea logo antes de que aconteça alguma coisa, baixe mais as plaquetas. Tá, mas então, só que isso aí, de baixo mais as plaquetas, então, veja que tem uma outra coisa por trás dessa fala. Pode ser que seja algum momento que seja necessário fazer algo para não baixar mais as plaquetas, mas esse algo não é a cesárea, porque a cesárea é a pior coisa do mundo para plaqueta. A cesárea é o que mais faz cair plaquetas numa pessoa. Então não tem sentido fazer uma cesárea porque vai baixar as plaquetas. E sim terminar a gravidez por indução porque vai baixar as plaquetas, entendeu? Então a fala delas está certa, no sentido de, em algum momento é melhor terminar a gravidez para não cair mais as plaquetas. Mas não através da cesárea, que cai mais ainda as plaquetas. Entendeu? Então, infelizmente, essas médicas elas estão falando coisas de opinião pessoal delas que não tem respaldo absolutamente nenhum em nenhuma literatura obstétrica. Entendeu? Então não é opinião minha, por isso que eu estou falando para você procurar. Vai no Google e procure. Trabalhos científicos de lúpus, trabalho científico de plaquetopenia e via de parto. Você não vai achar nenhum falando que tem que fazer cesárea. Você vai achar todos falando que tem que ser parto ou natural ou induzido, porque é melhor para a pessoa, entendeu? Tudo Você bem, tem doutor. você tem uma doula aí em Presidente Prudente ou não? Então, eu até tinha entrado em contato com uma, mas aí como todas elas falaram em cesárea, né? Eu acabei deixando de lado, né? Porque eu falei assim, Ainda dá tempo. Aí em Presidente Prudente tem doulas bem legais e que podem até mesmo te direcionar para, pelo menos, o médico ou a médica que seja mais favorável possível para o desfecho melhor do seu caso, tá? Tem uma pessoa que eu indico, ela chama Gianelli. Inclusive, ela tá sempre assistindo a live aqui. Não sei se ela tá agora aqui assistindo. Ela é aí de Prudente. Tem a Aline Matricardi também, que é de Prudente. Então, tem pessoas bem legais. Lembrando que a doula não tem nada a ver com a parte técnica, tá? A doula é a pessoa para dar apoio emocional na hora do parto. Mas é que normalmente as doulas conhecem obstetras que são favoráveis à parto normal. Sim. Então, até eu tinha entrado em contato com uma e acharam
ruim, porque a doula não tem conhecimento técnico, né? Uhum, Então ela tá não certo. sabe. Então, Não, mas tá porque tudo ela certo. não. Mas a doula não é para te ajudar na parte de lúpus e de plaquetopenia. Isso aí é parte obstétrica mesmo. A doula é a pessoa para te dar apoio emocional, para você estar forte, fortalecida, para não ir pela conversa das médicas reumatologista e hematologista, porque essa conversa está totalmente desviada do que é mais seguro e do que está na literatura, você entendeu? Entendi. Me fala agora você, me fala o que você quer, porque fala de novo. O que você gostaria? Repete o que você falou lá no começo. Eu gostaria de entrar em trabalho de parto, né? Eu Ok, então gostaria. eu vou te trocar essa fala por uma outra, que é o seguinte. Vamos supor que você me falasse assim, eu gostaria de comer comida italiana, tá? Vamos trocar as falas? Então você Uhum. falou para mim, eu gostaria de comer comida italiana, e daí eu vou te responder assim. Para comer comida italiana, você prefere ir num restaurante italiano ou num restaurante japonês tentar convencer o cozinheiro japonês de fazer comida italiana? Qual a sua resposta? No restaurante italiano, né? Então você Apesar de eu precisa gostar encontrar. muito de comida japonesa, eu prefiro comida Tá, eu tô dando um italiana no exemplo. restaurante. Mas se você me falasse que quer comida italiana, você precisa ir num restaurante italiano, tá? Se você quer muito entrar em trabalho de parto, você tem que procurar pessoas que trabalhem com trabalho de parto. Porque se você for atrás de pessoas que trabalham com cesárea, você vai ter outra coisa, você não vai ter exatamente o que você quer, entendeu? Entendi. Tudo Ó, bem, espero que doutor. você encontre aí o melhor caminho. Tem pessoas legais para te ajudar aí, que podem te dar um caminho. Tem um tempo ainda, você tem 3 semanas pela frente. Quem sabe nesse meio tempo o parto até vem natural, até Eu surpreende tô, eu, todo mundo, né? eu tô na esperança da lua, né? Da É. lua da. Sim, as luas ajudam bastante, mas temos que pensar também que tem bebês que são prontos para 40 semanas, outros para 41, outros para 42. Então nós temos que prever essa possibilidade de chegar até 39 também. E se chegar em 39, e aí? Vai do 8 para 80? Não vai ser natural e vai É, direto para cesárea, sendo que tem o parto induzido, que ele é muito melhor que a cesárea, só que lembrando você, tá? O convênio não cobre. Então, sim. então tem que ter um clique aí para perceber que ou você terá que fazer isso pelo SUS ou fazer isso particular, porque o convênio não cobre indução. Então, Uhum. ou a médica do convênio se solidarizar e fazer sem cobrar nada e fazer gratuitamente, porque infelizmente o convênio não cobre parto induzido, por isso que nos convênios tem 95, 98% cesárea, porque não cobre nem a espera do parto, nem as horas do parto e nem a indução de parto, entendeu? Então, como os Aqui convênios não tem cobrem, uma, diga. aqui tem uma taxa de disponibilidade médica diferente, né? Para parto É, porque, normal e para porque, parto cesárea. porque como o convênio não cobre, infelizmente acaba surgindo essa taxa, né? Mas só Uhum. uma questão de informação também que é importante, toda vez que um médico cobra essa taxa, ele tem que abdicar do valor que ele ganharia do convênio, tá? Ele não pode ter dupla cobrança, não pode receber do convênio e da pessoa, tá? Ele tem que receber só da Aham. pessoa. É só uma questão de legislação aí, só para deixar claro também, que eu já fiz uma live falando desse assunto, inclusive. Sim. Então, tudo bem, doutor. Eu vou. Vamos rezar, né? Para que dê tudo certo. Aconteça dele estar pronto antes das 39. Você pegou num ponto muito bom agora, que eu gosto desse assunto, tá? Do vamos rezar. Hum, Aí eu vou te contar uma piada, posso? pode. Diz que tinha um cara que ele estava na porta da casa dele e começou a chover. Aí começou a Hum. chover, 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 chover. De repente começou a encher de água, a água começou a bater na canela dele. Aí passou uns caras de jipe, falaram pro cara assim: Ô, entra aqui, que o rio tá enchendo e vai encobrir sua casa daqui a pouco. Ele falou: Não, fica tranquilo que eu vou rezar e Deus vai me ajudar. Pode deixar que vai dar tudo certo. Os caras, beleza, tá bom, foram embora. Daqui a pouco a água foi subindo, tava no peito dele, passou uns caras de barco. E aí falaram para ele, viu, cara, entra aí, ó, o rio tá subindo, você vai se afogar, vai cobrir sua casa. O cara falou assim, não, pode deixar, eu vou rezar e Deus vai me salvar. Aí nisso a água começou a subir, ele teve que subir em cima do telhado da casa dele. Aí veio um helicóptero da Guarda Civil, baixou uma escada para ele e falou assim, vamos, rapaz, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, que vai cobrir sua casa, você vai morrer afogado. Ele falou, não, eu tô aqui, pode deixar que Deus vai me salvar. E aí nisso a água foi subindo, 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 e o cara morreu afogado. Aí quando ele chegou no céu, ele já chegou nervoso lá para conversar com Deus, né? Ele chegou lá, bateu na porta, abriu, empurrou São Pedro, chegou para Deus e falou, ô Deus, que história que é essa?
que eu rezei tanto para você e você não me salvou. Ele falou, rapaz, como que eu não te salvei? Eu mandei um Jeep para você, eu mandei um barco para você, mandei um helicóptero para você, você que não quis. É. Você entendeu? Então, espero que você esteja ouvindo que eu estou sendo um Jeep para você agora, ou um barco para você ver que não é só ficar parada rezando. Você precisa ir lá e procurar E e achar as agir. pessoas para te ajudar. Certo? Uhum. Certo, doutor. Então tá Muito bom. obrigada. Boa sorte, espero que dê tudo certo e espero muito que você venha me contar depois. Obrigada, doutor. Muito obrigada Obrigado pela você. Boa explicação. sorte. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Peraí, deixa eu remover porque eu já vi aqui que acho que vai cair. Tá. Tô com medo que vai cair. Não, agora acho que não cai mais. Aí, não caiu. Bom, não sei se você sabe, mas eu gosto muito de piadas e analogias, né? Analogias que vocês já viram que eu gosto de fazer várias aqui e colocar, porque eu acho que é bem questão de a gente conseguir enxergar por um outro lado uma coisa que a gente às vezes não está enxergando, né? Ó, vai dar tempo de mais uma rápida, porque já vai acabar a live. Barbosa Si. Barbosa Si. Só que eu preciso agora achar aqui onde é que tá. Aqui. Barbosa Si. Barbosa Si. Não tem aqui você pedindo. Daí não adianta. Precisa me falar quem é, ó. Kelly Teotônio. Se não tiver pedido para entrar na live, não tem como eu chamar. Tem que pedir, né? Kelly Teotônio. Também não tá aqui. Então precisa ser alguém que pediu para entrar na live comigo, gente. Vamos para acabar o tempo. Quem mais? Ju Ribeiro da Silva. Ju Ribeiro. Tá aqui. A Ju pediu. Tô adicionando a Ju. Putz, recusou. Pareceu que a Ju recusou. Não sei se você recusou mesmo ou se caiu. Vamos ver quem mais aqui. Antes que acabe a live, vamos ver se dá tempo. Luana Naglia. Tô te chamando, tá, Luana? Vamos ver se vai dar. Tá indo, não tá? Tá. Oi, Luana. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Pode me perguntar direto, porque já vai acabar a live. Tem mais 3 minutos. Certo. É porque eu comecei o pré-natal com o SUS e é uma enfermeira e um médico clínico geral. Certo. E aí eu perguntei à enfermeira se tinha necessidade de ser acompanhado por um obstetra e ela disse que não, porque ela mesma acompanhava e o médico acompanhava. Aí a pergunta é, eu devo ir para uma consulta particular também? Além Boa do pergunta. SUS, Essa pergunta é boa. eu É a devo ir para primeira uma gestação? consulta Ou não? particular? É a primeira gestação Oi? sua? É a primeira gestação? Isso, E você tá de quantas isso. semanas? 5. 5 semanas? Isso, Começou agora a gestação, tá no primeiro mês, é isso? isso. Segundo, Tá. né? Porque o início do segundo. Sim, não, cada mês tem 5 semanas, 4 e meia. Não, mas tudo bem, só para entender se era 5 semanas ou 5 meses. Tá. Ó, seguinte, na verdade, quando a gestação ela está ok, tá tudo bem, né? O que que é tudo bem? O tudo bem é 90% das gestações está tudo bem, né? Que é o bebê está formado, o bebê está crescendo, a pressão da mãe está boa e não tem diabetes gestacional. Essa pessoa ela pode ser acompanhada por qualquer pessoa que não precisa ser obstetra. O obstetra é a pessoa que estuda as doenças obstétricas. Então, realmente só vai precisar de um obstetra quando tem um problema acontecendo. Mas enfermeiras obstetras, obstetrizes têm total capacidade e muitas vezes elas são muito mais cuidadosas para atender o pré-natal do que os médicos obstetras que às vezes vão atender em 3 minutos, 5 minutos, falar, você não tem nada, vai embora para casa. Então eu muitas vezes confio mais em pré-natais de enfermeiras que são muito mais cuidadosas e atenciosas do que de médicos. Mas aí é lógico, se aparecer um problema, aí o médico que é a pessoa para ser procurada para essa função. Entendeu? Você é de Aí qual também cidade? tem um Eu sou do Ceará, Pará. de Não, Biapina. é isso aí. Eu acho que não precisa sair correndo atrás de um médico, não, desde que esteja tudo bem, entendeu? Pois é, aí eu estava pensando em ir para o particular, né? Porque eu também vou fazer a ultrassom ainda, né? Direitinho.
Ó, eu vou ter que cortar, Luana, porque começou a contagem regressiva aqui que vai acabar a live, tá? Te agradeço por É, ter participado comigo, viu? Obrigado. tá. Obrigada. Tchau. Gente, vai cair, desculpa, vou ter que cortar, falta 10 segundos. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Me procurem pelo site planejandoparto.com.br, que lá vocês vão encontrar mais respostas de tudo que eu quero responder para vocês. Beijo, tchau, até a próxima.